Bem, colegas, já estamos de volta para dar continuidade à análise do grupo Contribuições Especiais. Nós subdividimos o grupo, avisamos que a contribuição especial, esse grupo, é de tributos basicamente federais, salvo a para iluminação pública, e aquela para a previdência somente dos servidores públicos estaduais e municipais. E também, claro, do Distrito Federal. Até no intervalo aqui eu estava conversando com uma colega para mostrar como isso era na prática, quando existia. E para mostrar que o Supremo derrubou, dizendo que não se aceita mais a contribuição para assistência. O que acontecia? Em alguns estados e municípios, se criava uma contribuição para a Previdência, queria trazer recursos para que o sujeito tivesse tempo de contribuição para aposentar no futuro, que ainda existe, mas você também pagava uma contribuição para assistência. Por exemplo, o ente público disponibilizava uma creche. Não é uma creche para qualquer pessoa, não é só para os servidores. Você é servidor do estado de Pernambuco, então você pode deixar seu filho nessa creche. Isso era assistência social. E você financiava aquilo dali pagando uma contribuição. Então você pagava uma contribuição de natureza tributária para ter acesso a benefícios como este. Existiam vários, mas citei o exemplo da creche. Certo? O Supremo disse que depois da emenda que retirou essa possibilidade, a contribuição só pode ser para a Previdência. Quem quiser manter esse negócio de creche, dizendo que pode haver uma contribuição, tem que ser pode haver uma contribuição não tributária. Você quer ter o benefício da creche? Então você paga uma contribuição que não é tributária, até porque não é compulsória. Se você vai decidir se paga ou não, não é tributo, não é algo compulsório. Então pode existir isso ainda, mas não de maneira tributária. Porque a contribuição tributária, aquela que tem que pagar, queira ou não queira, é só aquela para a Previdência, ok? Que os estados, DF, municípios podem criar. Já a União tem uma liberdade bem mais ampla, podendo criar qualquer das contribuições que nós citamos. Muito bem. Vamos falar agora das contribuições sociais. Disparadamente, as mais importantes. Hoje elas estão entre os tributos que mais arrecadam no Brasil. Na esfera federal, o tributo que mais arrecada está sempre ali, olha, imposto de renda e contribuição para financiar a Seguridade Social, tá da COFINS. Então arrecada pra caramba. Muitos dizem até que elas ganharam tanta importância por conta do olho grande da União. Que a União sabe que se ela investir muito em arrecadar imposto de renda, é bom para ela arrecada mais, mas ela tem que repartir um pedaço do imposto de renda com os fundos de participação. 48% do imposto de renda é repartido. Então a União não ganha tudo que ela lucrou quando aumentou o imposto. Mas se aumentar a COFINS, ela não tem que entregar um centavo para ninguém. Fica tudo para a União utilizar com a parte de Seguridade Social. Então a União aumentou muito a arrecadação desses tributos, por isso que ganhou muita importância na prática das contribuições sociais para a Seguridade. Aqui a gente vai ter que esquematizar porque tem que fazer uma subdivisão. Então, para a Seguridade Social, essas contribuições sociais são contribuições especiais, cuja arrecadação fica vinculada a uma despesa bem específica. Despesa para a Seguridade. Que eu já falei para vocês que Seguridade abrange previdência, assistência e saúde. Inclusive, aquela contribuição que estados, municípios e DF podem criar para os seus servidores se enquadra como uma contribuição especial do grupo social para a Seguridade. Porque é para um dos subsistemas da Seguridade, que é o sistema de previdência. Certo? Estas contribuições, elas são muito importantes e muito cobradas em prova, e para elas existe uma regrinha especial, criada há bastante tempo, que é a regrinha da noventena. Tem que esperar 90 dias para cobrar, mas não tem que esperar a virada do ano. Se aumentaram a contribuição para a Seguridade Social agora em março, daqui a 90 dias pode cobrar, porque elas não têm que obedecer à anterioridade. Nós vamos estudar isso mais à frente, mas desde já estou antecipando alguns raciocínios colocados na Constituição quanto a prazo de cobrança do tributo. Até para justificar por que separaram as contribuições sociais para a Seguridade das contribuições sociais gerais. Por que a gente separa? Por que a gente classifica? Não é tudo social? Não é tudo para atuação da União na área social? Por que eu vou separar, por exemplo, o salário educação, que é uma contribuição social geral? Por que separar da Seguridade Social? Só por conta de ser gasto com uma atividade ou com outra? Não. Lembrem, usem sempre isso quando estiverem estudando classificações. Que os autores têm tantas classificações, mas alguns não servem para nada. Classificação relevante, que a gente tem que conhecer, é aquela classificação em que as espécies estão sujeitas a regras jurídicas diferentes. Estão sujeitas a um regime jurídico diferenciado. Contribuição para educação não é contribuição para a Seguridade, claro.
Educação não é assistência, educação não é previdência, educação não é saúde. Então não é contribuição para a Seguridade. E como não é contribuição para a Seguridade, não se submete à regrinha que eu citei, que fala dos 90 dias sem precisar virar o ano. COFINS, se aumentar agora, COFINS é uma contribuição para financiar a Seguridade Social. Se aumentar agora, pode cobrar daqui a 90 dias, como eu citei. Mas se aumentar o salário de educação, não pode cobrar daqui a 90 dias. Porque a regra que diz que não tem que esperar virar o ano é só para contribuição destinada a financiar a Seguridade Social. Antes que alguém reclame, né, eu não estou explicando ainda esses princípios. Mas eu precisei falar que uma obedece a um princípio e outra não, para justificar por que eu estou separando. Por que é importante diferenciar a contribuição que é para a Seguridade da que não é para a Seguridade? Porque se é para a Seguridade, espera 90 dias e cobra. Se não é, além dos 90 dias, vai ter que esperar no mínimo virar o ano. Certo? Então, contribuições sociais que envolvam saúde, assistência e previdência se submetem à regrinha do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, que exige a obediência ao prazo de 90 dias, mas não exige a obediência à virada do ano, ao princípio da anterioridade. Se é contribuição para o salário e educação, que é uma contribuição para uma outra área de atuação social da União, vejam, a educação é uma área social, mas não é previdência. Como não é previdência, apesar de ser uma contribuição social, não fica livre da regrinha da anterioridade. Aumentou o salário de educação agora, espera o outro ano para pagar. Salário de educação está previsto na Constituição Federal. Se vocês olharem para o artigo 212 da Constituição, ele fala em educação. Lá no parágrafo 5º desse artigo 212, então parágrafo 5º, artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo 5º se diz expressamente que o ensino básico, antes se dizia ensino fundamental, por isso que existia Fundef. Hoje se fala em ensino básico, por isso que tem Fundeb. Certo? Então, o ensino básico terá entre suas fontes de financiamento a contribuição social. Quem estiver olhando o dispositivo vai ver que lá está escrito contribuição social do salário educação. Então, é contribuição social? É. Por isso estamos citando aqui como subdivisão das contribuições sociais. Mas não é para a Seguridade. O que tem a relevância prática de não liberar essa contribuição do princípio da noventena, do princípio da anterioridade. Agora, aqui no meio, o Supremo, quando falou desse assunto, colocou um terceiro grupo, que é até estranha a presença desse terceiro grupo aqui no meio. Porque muitos dizem, por que separar isso das contribuições para a Seguridade? Porque nós vamos ver que esse terceiro grupo, que eu vou colocar aqui no meio como segundo, na realidade, na sequência, é contribuição para a Seguridade também. Então, por que separar algumas da Seguridade dessas primeiras? Nós vamos explicar por quê. Nós vamos falar aqui das contribuições residuais para Seguridade. Residuais. Vocês já sabem o que significa residual. Falamos em aula passada. Nós falamos da competência residual da União para criar impostos. Lembram disso? Eu disse que a Constituição cita algumas riquezas que podem ser tributadas pelos entes federados. Imóvel em área urbana, IPTU, quem tributa é o município. Imóvel em área rural, ITR, quem tributa é a União. Veículo automotor é Estado, quem vai tributar? Beleza. A Constituição diz quem tributa cada uma dessas riquezas. Riquezas cuja tributação não foi deferida a ninguém são restos, né? Resíduos. Eu expliquei isso em aula passada, acredito que recordam. Quem tributa riqueza que não está prevista ali? É a União, né? A União pode criar impostos residuais. A União pode criar imposto sobre propriedade de bicicleta, se quiser. Não há IPVA sobre bicicleta, porque bicicleta não é veículo automotor. Mas se a União quiser criar, cria. É a competência residual para criar impostos. Só que, da mesma forma, a Constituição diz quais são as riquezas que podem ser tributadas por meio de uma contribuição para a Seguridade. Quem tiver com a Constituição, me acompanha. Artigo 195 da Constituição fala de Seguridade Social. E ele diz assim: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Aí vem um blá blá blá, falando que vem recurso do orçamento, blá 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 blá, blá, e no finzinho se diz: e das seguintes contribuições sociais. Então, contribuição à Seguridade Social será financiada pela sociedade com alguns recursos e recursos das seguintes contribuições sociais.
Então vocês concordam que são contribuições sociais para financiar a Seguridade, não é isso? São contribuições que vão financiar aqueles sistemas. Aí aparece lá uma lista de riquezas que podem ser tributadas para financiar a Seguridade. Os autores de direito previdenciário gostam de falar das bases econômicas que financiam a Seguridade. Quais são as bases econômicas? Aí aparece contribuição sobre a receita, o faturamento, sobre o lucro, sobre folha de pagamento, sobre receita de concurso de prognósticos, que é o melhor concurso que a gente pode fazer, né? Aquele concurso da Caixa, Mega Sena. Tá? Então, várias contribuições sobre importações, várias coisas. É muita receita. Mas para um sistema que precisa de mais ainda, né? Porque vocês prestaram atenção no que é que compõe a Seguridade? No que é que compõe a Seguridade? Como precisa de dinheiro? Vejam só, Previdência, o eterno rombo da Previdência. É um ralo. Saúde, cada vez mais precisando de dinheiro. Vejam as reportagens que aparecem por aí. Assistência, o Bolsa Família está aí dentro. Então vejam como precisa de dinheiro. Então o legislador constituinte colocou várias riquezas que podem ser tributadas, várias bases econômicas, mas sabendo que aquilo dali ainda pode ser insuficiente, ele colocou um parágrafo 4º, nesse artigo 195, dizendo que a lei pode criar outras fontes. Então ele já diz, são fontes, folha de pagamento, folha de salários, né? Faturamento, lucro, receita de prognósticos, importação, mas colocou que a lei pode criar outras fontes. Só que prestem atenção, se diz pode criar outras fontes, mas no fim desse parágrafo 4º se diz que deve ser observado o disposto no artigo 154, inciso 1. Vou anotar aqui no quadro, olha só. Como é que é estruturado? Constituição Federal, artigo 195. Aí se diz, a Seguridade Social será financiada e das seguintes contribuições. Então, contribuições para financiar a Seguridade, não é isso? Aí aparecem várias bases econômicas. Vou citar aqui algumas. Faturamento ou receita, lucro, concurso de prognósticos, né? Várias coisas, várias fontes. Sabendo que essas fontes podem não ser suficientes, se coloca um parágrafo 4º. A lei pode criar outras fontes. Observado o disposto no artigo 154, inciso 1. Pergunta, a lei, está escrito lei somente, é lei ordinária ou complementar? A tendência é dizermos que é uma lei bonitinha, mas ordinária. Afinal de contas, quando a Constituição diz lei e não especifica, essa lei é ordinária. Só que aqui no finzinho se manda observar o 1541, que foi um artigo que nós já estudamos em sala. É um artigo que diz que se for criar um imposto residual, tem que criar por lei complementar, tem que estabelecer base de cálculo e fatos geradores diferentes e tem que observar a técnica da não cumulatividade. Quem prestou atenção em aula anterior deve lembrar disso. Se a União quiser criar um imposto residual, tem que obedecer a isso. Então, quando eu falo que a lei pode criar outras fontes, observado isso, na prática tem que criar por lei complementar. Porque o artigo para o qual houve a remessa, para o qual o legislador ordinário foi remetido, foi um artigo que exige lei complementar. Por isso é que nós colocamos também, naquele primeiro dia de aula, em que falamos de definição de tributo, nós colocamos que também são criados por lei complementar, criadas as contribuições residuais, lembram? Estamos já chegando ao finzinho dessa lista de impostos tributos criados por lei complementar. Deixa eu reavivar. Lá no comecinho. Tributo é uma prestação pecuniária instituída em lei. Grifei lei e puxei uma seta e disse em regra ordinária. Mas ela é complementar nas seguintes exceções. Citei 4. E já chegamos à terceira explicação. Diz que iríamos explicar ao longo do curso. Já explicamos que impostos residuais são criados por lei complementar. Explicamos o que são impostos residuais. Explicamos hoje que empréstimos compulsórios só podem ser criados por lei complementar. E estamos explicando agora que contribuições residuais só podem ser criadas por lei complementar. O que é uma contribuição residual? É aquela contribuição criada pela União, incidente sobre uma nova fonte de receita, uma nova fonte que venha financiar a Seguridade. Porque, vejam, por que a gente chama de residual? Porque também não tinha sido deferido lá para ninguém.
A União, a Constituição previu a tributação de várias fontes. Lucro, faturamento, receita, um conjunto de coisas. Várias. Mas não previu tudo que se possa imaginar. O legislador pode querer criar uma nova fonte e, para isso, ele pode imaginar outro tipo de incidência tributária. Vai criar uma nova contribuição? Vai. Então, defina por lei complementar e defina uma contribuição que tenha base de cálculo e fato gerador diferente daquelas que já existem. Atenção nesse ponto, questão campeoníssima de prova, tá? Preste atenção nisso. Traz a imagem aqui para mim. Olha só. Aprendemos que se você quiser criar um novo imposto, esse imposto tem que ser diferente dos impostos que já existem, não é isso? Senão ele não é novo. Se você quer criar uma nova contribuição, você tem que observar o artigo 1541. No 1541, se diz que se você quiser criar um novo imposto, ele tem que ser diferente dos impostos que já existem. Quando você vai criar uma nova contribuição, você tem que criá-la diferente dos impostos que já existem? Não, você tem que adaptar a regra. Se é uma nova contribuição, ela tem que ser diferente das contribuições que já existem. Então a regra tem que ser adaptada. Não pode aplicar do jeito que está escrito lá. Se a Constituição diz, se vai criar um novo imposto, o fato gerador e a base de cálculo tem que ser diferente daqueles previstos para os impostos, e se vai criar uma contribuição, tem que observar a mesma regra, você tem que adaptar a regra. Não é uma nova contribuição. Como é que você garante que ela é nova? Garantindo que ela é diferente das contribuições que já existem. Então, a nova contribuição ela pode ter fato gerador e base de cálculo até semelhante a de um imposto. Só não pode ter fato gerador e base de cálculo igual das contribuições que já existem. Ok? Então, no final das contas, quer criar uma nova contribuição, essa contribuição é residual, porque se trata de uma fonte cuja tributação não tinha sido prevista ainda. Para fazer isso, você vai ter que editar uma lei complementar e vai ter que ser criativo ao ponto de fazer com que a nova contribuição tenha base de cálculo e fato gerador diferente daqueles que já foram utilizados para outras contribuições. E, além disso, esta nova contribuição vai ter que observar a técnica da não cumulatividade que já foi explicada em aula. Que é aquela técnica que diz que se você pagou o tributo numa aquisição, quando você vender aquela mercadoria, você vai ter o direito de abater o tributo que já foi pago. Nós, inclusive, comentamos que essa não cumulatividade, na prática, faz com que o tributo não aumente só porque a mercadoria está circulando. Isso também foi comentado aqui. Vai valer para contribuições. Então, se perguntarem para vocês se contribuições para a Seguridade Social são criadas por lei complementar ou ordinária, a resposta que vocês têm que dar é não dá para responder com as informações que você deu. Porque contribuição para a Seguridade ela é criada por lei ordinária quando está prevista expressamente na Constituição. Se é fruto da criatividade do legislador que está querendo criar outra, aí tem que ser por lei complementar. Certo? Então, se alguém disser, qual é a lei que você utiliza para criar a contribuição social sobre o lucro líquido? Aí você vai olhar para a Constituição. Lá se prevê contribuição sobre o lucro, se prevê. Então é uma lei ordinária. Agora, se falarem de uma outra riqueza qualquer, que não esteja prevista ali, a criação é por lei complementar. Foi por isso que o nosso STF, o famoso super time do Flamengo, disse que essas contribuições estão no outro grupo. Separou estas para a Seguridade dessas outras para a Seguridade. Mas por que separou? Para que você perceba que tem que separar por conta do regime jurídico diferenciado. Por conta disso aqui só poder ser criado por lei complementar. Só pode criar por lei complementar. Aliás, eu estava explicando isso hoje no meu gabinete a um presidente de Câmara de Vereadores. Eu vou dar um exemplo que aconteceu para vocês vejam na prática o que é que isso gera. Lá atrás, até 1998, antes da emenda constitucional número 19, até 98, a Constituição dizia, antes da emenda 20, melhor dizendo, dizia que poderia ser cobrada uma contribuição sobre folha de salários pagos aos empregados. Contribuição sobre folha de salário paga pelo empregador. Então, o empregador tem que pagar uma contribuição sobre folha. A Constituição dizia isso. Nesta época, houve uma discussão sobre os vereadores. Vereadores estão sujeitos a essa contribuição, melhor dizendo, a Câmara de Vereadores tem que pagar a contribuição sobre folha? Era esta a pergunta.
Alguém pode dizer, por que existe essa pergunta? Porque, na realidade, ela envolve outros. Vereador é empregado da Câmara? A Câmara é empregador do vereador? Existe vínculo trabalhista entre vereador e Câmara? Tudo é não aí. Não é empregado, a Câmara não é empregadora do vereador, nem existe vínculo trabalhista, a relação é outra. Então a Constituição dizia, só pode cobrar sob folha. Cobravam também dos vereadores com base numa lei. A lei que trata do financiamento da Seguridade previa cobrança também nesse caso, da Câmara de Vereadores. A cobrança era inconstitucional. Era inconstitucional. Só que veio a emenda 20 e isso mudou. Se vocês olharem a redação da emenda da Constituição agora, é uma redação neurótica para cobrar de todo mundo. Quem escreveu aquilo dali é neurótico, deve ter escrito num quadro e ficado mudando. Para dizer, agora eu pego o vereador, pego todo mundo. Porque hoje não se diz mais contribuição do empregador sobre a folha. Diz contribuição da empresa ou da entidade a ela equiparada. Pode equiparar qualquer coisa à empresa hoje em dia. Incidente sobre folha não se fala mais só de salários. Se fala sobre qualquer pagamento feito como contraprestação por serviço, mesmo a quem não tem vínculo empregatício. A Constituição diz isso hoje. Pode cobrar de vereador? Pode. Pode cobrar de vereador. E o que eu estava explicando não foi nem foi o presidente da Câmara e para o advogado dele, foi uma coisa que é muito difícil você entender olhando só para a lei. Porque veja só, existia uma lei, isso aqui já foi explicado, deixa eu voltar a esse assunto mais à frente, mas existia na Constituição Federal, até a emenda constitucional 20/98, previsão de contribuição do empregador sobre folha. Certo? E a lei que tratava do financiamento da Seguridade, tinha lá, não lembro o artigo, que nesse momento nós estamos estudando essa contribuição, é só um exemplo para entender o que eu quero explicar. Tinha um dispositivo que tinha lá, artigo tal, inciso tal, a linha, eu lembro que era a linha I, que falava em contribuição inclusive das câmaras de vereadores. Essa linha era inconstitucional, não é isso? Inconstitucional, porque não poderia cobrar da Câmara, que a Câmara não é empregador. A Constituição exigia que houvesse vínculo trabalhista. Aí a Constituição muda. E passa a falar em contribuição da empresa ou equiparada, feita por pagamentos, sobre pagamentos, por serviço. Mesmo a quem não tem vínculo empregatício. Então esse artigo aqui, esse dispositivo, o que acontece com ele? Ele passa a se tornar válido. O ministro Eros Grau, aquele parece com a Priscila da TV Colosso, né? Ele, na época, estava no Supremo, ele disse algo surreal, né? Para um caso semelhante a esse. Falava também de um assunto que envolvia exatamente essa emenda. Diz que a lei foi recepcionada pela Constituição. Como é que se recepciona uma lei que é inconstitucional? Lei inconstitucional é nat morta. Foi editada, ela está morta. A emenda à Constituição, pergunta de direito constitucional para você. A emenda à Constituição teria o efeito Lázaro? Ressuscita a lei. Né? A lei está morta, é inconstitucional, então vai ressuscitar. A lei previa uma coisa que não era possível. É inconstitucional. Depois vem a emenda à Constituição e torna aquilo possível. A lei pode ser aproveitada? Não. Aí foi o que fizeram. E era isso que eu estava explicando para o nobre advogado e ele não estava conseguindo entender. Espero que eu consiga explicar para vocês e vocês entendam. Depois, em 2003, veio uma lei e revoga-se a linha I. Então, se você pegar o texto agora da lei, a lei está arriscado, não tem mais a linha I. E esta mesma lei insere-se a linha J. E botou uma linha J embaixo, dizendo o quê? Exatamente a mesma coisa que tinha na linha I. Se você não souber da história que eu estou contando, você não vai entender. Quando a gente pega um texto lá no site do Palácio do Planalto, está lá um trecho riscado, porque foi revogado, e embaixo um texto novo. A gente faz o quê? Normalmente sai comparando, né? Mudou o quê? Mudou o quê? Mudou o quê? Essa palavra tem, essa palavra tem, essa palavra tem. Está igual. What the fuck is this? Como é que o legislador revoga uma coisa e bota a mesma coisa? Ele pirou o cabeção, mas vocês percebem que ele está certo. Porque quando colocaram a linha I, ela era inconstitucional. O Supremo decidiu que era inconstitucional em casos concretos, então ela ficou lá, teoricamente, vigente para os outros casos. Mas como a União estava perdendo sempre que tentava cobrar das câmaras, não havia sucesso, o pessoal ia para a justiça e ganhava, a União disse, é assim, beleza. Então, como agora pode, eu edito uma nova lei
e bota o dispositivo de novo. Revoga o anterior e bota a mesma coisa. Só que o anterior, a linha I, quando colocaram no mundo, ela era inconstitucional, nat morta. Revogaram só para ela não ficar lá, porque ficaria mais estranho ainda manter aí e botar J dizendo a mesma coisa. Então fizeram o quê? Revogou-se aí, para não botar nem no mesmo inciso, que também era estranho a lei, né? Revoga-se a linha I e se coloca uma linha I igual. Então como é que a gente faz isso? Usaram a técnica de revogar a linha I e colocar uma J igual. E o que eu estava explicando para o sujeito, claro, eu não estou dizendo que ele não estava entendendo, não. Eu acho que ele estava entendendo, só não estava concordando com a conclusão que vinha para ele. Porque a Câmara de Vereadores ficou sem pagar, para sempre. E quando o Tribunal de Contas chegou lá e detectou que estava gerando um dano para o patrimônio público, que depois o INSS iria cobrar, aí avisou. Aí ele vem, mas o Supremo Tribunal Federal declarou que isso era inconstitucional, juntou um bocado de decisão na defesa dele. Aí veio falar comigo. Aí eu coloquei, mas esse dispositivo foi reinserido pela lei número tal. Aí, mas doutor, excelência, com o devido respeito, disse o nobre advogado hoje de manhã para mim, com o devido respeito, a lei é inconstitucional. Aí veio o Congresso Nacional e comete um absurdo desse, reinserir no ordenamento jurídico algo que o Supremo já disse que era inconstitucional. O Supremo disse que isso era inconstitucional e botaram a mesma coisa. Aí o doutor, quando o Supremo disse que era inconstitucional, a Constituição era outra. Diz que era inconstitucional porque não há vínculo empregatício entre vereador e Câmara. Só que hoje em dia, a Constituição diz que não precisa mais desse vínculo empregatício. Então, hoje em dia, o dispositivo é constitucional. Então, desde tanto de 2003, na edição daquela lei, a contribuição é devida. Que foi a conclusão a que eu cheguei. Ele ainda chegou dizendo, tudo bem, então bote aí no parecer, vamos ver como é que vai julgar. Tá bom, vamos ver como é que vai julgar. Já teve dezenas de julgamentos dizendo a mesma coisa. Certo? Então, percebam que isso daqui mostra o quanto é importante conhecer essa classificação. Por quê? Porque aqui tem um último aspecto que eu gostaria de citar para vocês. Que só dá para entender depois de conhecer toda a história. Quando o Supremo disse que era inconstitucional a cobrança das câmaras, quando o Supremo disse isso, ele disse uma frase que muitos não entenderam corretamente. Dizendo que é inconstitucional porque essa cobrança foi instituída via lei ordinária. Alguém pode dizer, e poderia ser por lei complementar? Poderiam ter criado isso por lei complementar? Poderiam. Por que poderiam ter criado por lei complementar? Porque, na realidade, o que foi feito foi a tributação de uma receita que era prevista inicialmente, que não era prevista. Que vejam só, a Constituição falava sobre folha, não se previu o caso da Câmara de Vereadores. Então, se queriam criar uma contribuição sobre isso, essa contribuição seria o quê? Residual, não é isso? Raciocinem comigo, eu expliquei para vocês inicialmente que se você vai cobrar uma contribuição sobre algo que a Constituição já permite, essa contribuição é criada por lei ordinária. Contribuição sobre a Câmara não era permitida à época. Se quisessem criar, tinha que ser por lei complementar, porque seria uma contribuição residual. Então muita gente não entende, porque ao explicar que a Constituição só previa contribuição sobre caso em que houvesse vínculo empregatício, muitos acham que então não poderia cobrar sem haver vínculo empregatício de maneira alguma. Poderia, mas se fosse cobrar, teria que ser uma contribuição residual. Teria que ter sido criada via lei complementar. Certo? No momento em que a Constituição passou a prever a possibilidade de cobrar sobre qualquer empresa ou equiparada, sobre qualquer pagamento como contraprestação por serviço, essa contribuição deixou de ser residual, não é isso? Não é mais um resíduo. Não está mais largada pelo mundo. Agora, ela está prevista como da União. Como não é mais residual, pode criar por lei ordinária. Tanto é que a lei de 2003 que colocou a linha J foi uma lei ordinária. Certo? Então, claro, eu não gosto de chegar aqui e ficar citando exemplo simplório, porque a gente também tem que enfrentar os grandes problemas. Esse aí foi um grande problema, que até hoje gera confusão. Certo? E esse grande problema tem sua solução dependente de você conhecer quais são as contribuições que estão previstas e as que não estão previstas. E saber que o que não está previsto pode ser criado via lei complementar. O que está previsto pode ser criado por lei ordinária. Se criaram por lei ordinária o que não está previsto, esta lei é inconstitucional. Mas quando a Constituição passa a prever o que não era previsto antes, o que acontece? A criação pode ser feita por mera lei ordinária. Ok? Então, essa é a linha de raciocínio que tem que ser seguida. Inclusive,
eu tinha, na aula passada eu falei daquela história do Twitter do colega lá de Botucatu, ele até me mandou um e-mail, né? Eu até atendendo a um pedido dele mesmo, fazer o que algumas pessoas já tinham pedido também, eu vou encaminhar para a escola um resuminho para que vocês possam acompanhar com mais facilidade a aula. Até porque eu reconheço, como eu sou DDA, né? DDA, TDAH, sou hiperativo, então eu reconheço que realmente eu falo bastante rápido, né? E que em alguns temas como esse aqui, que são controversos, são complexos, isso pode gerar uma dificuldade de compreensão. Então eu vou colocar um arquivo que vai ajudar vocês a acompanharem as aulas, vai ser só um guia, né? Para que vocês não precisem anotar tudo, certo? Que vai ajudar esse acompanhamento. E, novamente agradeço a quem mandou os e-mails colocando essas sugestões, ok? Então, nesse momento, eu vou no mais profundo, porque na realidade, quem sabe o mais sabe o menos. E depois de tudo que eu expliquei, eu acredito que todo mundo consegue ver com muita facilidade que existem contribuições especiais, sociais, que são divididas em 3 grupos. Aquelas já previstas, que são aquelas contribuições criadas por lei ordinária, simplesmente. Podem ser criadas outras, que são as residuais. E se é uma contribuição social, é para a atuação da União na área social, mas não é exatamente para a Seguridade, ela vai se enquadrar como outro tipo de contribuição. Contribuições sociais gerais, como citei o exemplo da contribuição social do salário e educação, previsto no artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal. Agora, o segundo grupo de contribuições especiais engloba as contribuições de intervenção no domínio econômico. As contribuições de intervenção no domínio econômico, plural. Porque tem gente que, quando se fala em CID, lembra, eu sei, isso é aquele tributo sobre combustível, é a tal da CID combustíveis. CID combustíveis é uma das CIDs. Existem várias. CID combustíveis é a mais famosa. É como se eu falasse que existe aquela palha lá de aço e falar, tem o Bombril, né? E todo mundo vai começar a chamar tudo de Bombril. Né? Na realidade, é o mais famoso. Né? Aqui nós temos diversas CID, a mais famosa é sobre combustível, mas existem diversas outras. Só para mostrar que efetivamente existem outras, existe, por exemplo, a CID Royalties, que é paga na aquisição de tecnologia. Você importou tecnologia, paga royalties. Sobre o valor dos royalties, você paga uma CID. E essa CID é usada para financiar um Fundo Nacional de Desenvolvimento de Tecnologia. A ideia é justamente pegar recursos de uma atividade de aquisição de tecnologia e incentivar outra, que é incentivar o desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Nesse caso, você vê a mão visível do Estado tirando dinheiro de um local e colocando no outro. Quando a gente vê essa mão visível do Estado mexendo no funcionamento da economia, a gente tem uma finalidade também extra fiscal do tributo. A gente tem a famosa intervenção no domínio econômico. Por isso que o tributo é chamado de contribuição de intervenção no domínio econômico, mediante um fomento de uma determinada atividade. Agora, é claro, eu falei que existem CIDs, citei a CID Royalties, mas o cuidado maior tem que ser com a CID Combustíveis, né? Porque ela é a mais famosa, a mais importante na prática e a única que tem suas linhas gerais traçadas na própria Constituição. Quem tiver com a Constituição faz uma visita no artigo 177, parágrafo 4º. O artigo 177, parágrafo 4º, ele fala da lei que institui contribuição sobre, se você for olhar aí o dispositivo todo, vai falar em vários combustíveis. Então, vou resumir, contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis. Ela vai obedecer a algumas coisas. Entre essas coisas, se coloca no inciso 2, algumas regras sobre o destino da arrecadação. Vejam, a intervenção no domínio econômico da CID é feita mediante a utilização do dinheiro arrecadado com uma coisa que o Estado quer incentivar. Deixa eu só explicar isso melhor, de uma maneira um pouco melhor. Lá no comecinho do curso, nós falamos de finalidades da tributação, falamos de finalidade extrafiscal também. E eu dei vários exemplos de intervenção do Estado no domínio econômico. E nos exemplos, o que o Estado fazia era aumentar a carga tributária sobre o que ele quer diminuir. Sobre o que ele quer fazer com que cesse. E diminuir a carga tributária sobre o que ele quer incentivar. Ontem, ou foi anteontem, não me lembro, mas teve um exemplo noticiado em todos os jornais. Vocês viram que o dólar caiu de novo muito. O dólar novamente ficou abaixo de 1,70. Os exportadores brasileiros reclamam. E o governo tomou mais uma medida para tentar segurar a queda do dólar. Ele aumentou o IOF
Eu vou simplificar aqui, porque tem várias questões econômicas aí no meio, tá? Mas ele basicamente aumentou o imposto sobre operações financeiras sobre empréstimos contraídos por pessoas aqui do Brasil no exterior. Porque se uma empresa brasileira contrair empréstimo no exterior, as empresas ficam confiando que o dólar vai continuar caindo, então vão contrair empréstimo e quando forem pagar, vão pagar menos, que vão pagar em dólar. Mas isso faz com que entre muito dólar no Brasil. E quando entra muito dólar, o que acontece com o dólar? Cai. Cai mais ainda, porque está entrando dólar, entrando dólar, entrando dólar, entrando dólar. Então, o governo, para criar um desestímulo a isso, aumentou o IOF, o Imposto sobre Operação de Crédito. Então, ficou mais cara essa operação. Então, o governo aumenta a carga para desestimular uma atividade. Ponto. Isso é o mais comum quando se fala em intervenção do domínio econômico. Mas, como eu citei para vocês, quando a gente vê a mão visível do Estado mexendo no funcionamento da economia, não importa a técnica que ela utilize, mas mexeu, é intervenção do domínio econômico. E a CID é um pouquinho diferente. Ela não funciona aumentando a carga sobre o que você não quer incentivar, diminuindo a carga sobre o que você quer incentivar. Ela mexe no domínio econômico de uma maneira bem diferente. Ela pega um dinheiro de uma atividade e joga esse dinheiro para incentivar outra. Tira dinheiro da importação de tecnologia e coloca para desenvolver tecnologia no Brasil. No caso da CID de combustíveis, como é que funciona? Mesmo jeito, tira dinheiro de uma determinada atividade, comercialização e importação de combustíveis. Não é que o governo não queira que isso aconteça, não está tentando desestimular a comercialização de combustíveis. Mas ele pega uma grana daí e joga para coisas que ele pode querer utilizar, pode querer incentivar. Que coisa? Está nesse inciso 2 do artigo 177, parágrafo 4º. Lá está dito que os recursos arrecadados serão destinados. Aí aparecem 3 finalidades, 3 coisas com as quais o governo pode usar o dinheiro da CID de combustíveis. Se fala em pagar subsídio a preço ou a transporte de, vou simplificar, combustíveis. Então o governo pode usar o dinheiro da CID, por exemplo, para baratear o álcool, subsidiar transporte de álcool, por exemplo. Então preço ou transporte de combustíveis. O inciso 2 fala que pode usar esse dinheiro com projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás. Macetezinho de prova, tá? Cuidado que aqui tem questão objetiva, decoreba, mas que as pessoas erram. Porque tudo é para combustíveis em geral. Mas quando se fala projeto ambiental, não é para combustíveis em geral, é só para petróleo e gás. Álcool não, por uma questão política. Se o governo dissesse que criou um tributo para arranjar dinheiro para projetos ambientais relacionados com a indústria do álcool, ele estaria confessando para o mundo que o álcool não é uma solução, é um problema. O governo brasileiro quer passar para o mundo a ideia de que o álcool combustível é algo que pode ajudar na melhoria do problema ambiental. Se ele coloca uma lei criando um tributo para resolver o problema ambiental gerado pelo álcool, ele está confessando para o mundo que aquilo é um problema. É um aumento de problema. Então ele colocou, o dinheiro da CID de combustíveis pode servir para subsidiar preço ou transporte de combustíveis em geral, mas também que pode ser utilizado para projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás. Quem está olhando aí, confirma para mim se tem petróleo e gás. Quem não está olhando, eu a garanto, como diria seu Creyson, é só petróleo e gás, projeto ambiental. E o item 3 fala em usar esse dinheiro com projetos relativos à infraestrutura de transportes, melhorar a infraestrutura de transportes. Atenção! Apesar de a gente não estar agora detalhando o CID, está só dando um exemplo de CID para ver como é que ela funciona, porque o meu objetivo é a classificação, estou só dando exemplos. Eu gosto também de citar nesse ponto outro detalhezinho dessa CID que é muito cobrado em prova. E quem faz anotações no texto da Constituição, que faça essa também. Porque tem 3 finalidades. Subsídio a preço ao transporte, projetos ambientais e infraestrutura de transporte. Aí eu peço que grife infraestrutura de transporte para colocar uma observação que é a única finalidade disponível para estados e municípios. Porque, vejam, a União cobra a CID, que é federal, mas ela não fica com todo o dinheiro. Um pedaço da CID, 29%, a União distribui com os estados. E do que cada estado recebe, um pedaço entrega para os municípios. Para não ficar pedaço assim, vou dar o percentual certo. Funciona assim, CID de combustíveis. Olha, União arrecadou esse bolo aqui. 29%, suponho aqui um pouco mais do que um quarto, 29% a União entrega para os estados. Do que cada estado recebe, uma pizza aqui menor, suponho que isso aqui são os 29% que um estado recebeu, 25% entrega para os municípios. Então, se entra aqui nos cofres da União R$1 de CID, chega um pedacinho. Como se diz em Pernambuco, uma oinha. Sabe o que é oia? Oia é pouco dinheiro. Né? Chega uma oia.
Chegou um OINHA lá para o município. Então, estados e municípios recebem dinheiro da CID. E o que é que vão fazer com esse dinheiro? Só pode usar para projeto de infraestrutura de transporte. Por isso que eu pedi que ele faça o último, que é a única finalidade disponível para estados e municípios. Tá? Então, pode usar o dinheiro da CID para algumas coisas, a União, mas estados e municípios só para infraestrutura de transportes. Repito, não estou explicando CID de combustíveis, falando de fatirador, base de cálculo, de nada. Estou apenas avisando que existem CIDs, que elas funcionam dessa forma, pegando dinheiro para investir em certas atividades, e para que a gente não fique só pensando em abstrato, para que ninguém fique no fantástico mundo de Bob, tem uma CID, como será, tal. Estou falando de uma que existe, cobrada sobre comercialização e importação de combustíveis e mostrando para onde vai o dinheiro. Mas eu colho o ensejo, né, a oportunidade, para citar duas coisas dessa CID que são extremamente cobradas em prova, que é a questão de projeto ambiental sobre petróleo e gás, e que os objetivos da CID não estão disponíveis para todos os entes. Estados e municípios só podem usar o que arrecadam com infraestrutura de transportes. Certo? Não pode usar para projetos ambientais, nem para pagar subsídios a preço ou a transporte de combustíveis. Muito bem. Vou diminuir um pouquinho aqui a poluição que eu gerei, certo? Daqui a pouco eu volto à parte de iluminação pública. Mas vejam, falamos das contribuições sociais, vou até mudar um pouquinho a cor aqui para ficar mais destacado. Falamos das sociais, destacamos aquelas para a Seguridade, as residuais e as gerais. Falamos da CID como espécie tributária e ficou faltando falar das contribuições corporativas. Corporativas! Porque as instituições de categorias profissionais econômicas são chamadas de corporações. Né? As categorias profissionais econômicas são chamadas de corporações. Sempre que um tributo é criado e a arrecadação é destinada a determinadas corporações, nós estamos diante de uma contribuição corporativa. Exemplo disso é a contribuição sindical, que é chamada de maneira até um certo ponto equivocada de imposto sindical. Como a gente adota a pentapartição, vamos chamá-la de contribuição sindical. Ela também está prevista na Constituição, no artigo 8º, inciso 4º. Quem for ler esse artigo 8º, inciso 4º, até peço, né, traga a Constituição e o Código para a sala de aula para que a gente acompanhe isso e faça alguns grifos, que eu, pela experiência que eu tenho em prova, eu gosto de apontar os pontos em que as bancas normalmente vão ali para cobrar. Quando eu falo em turmas estritamente jurídicas, né, que grife a Constituição, risco para lá e para cá, tem gente que não gosta de riscar porque fica achando que vai usar aquela Constituição numa prova. Olha, a Constituição é uma coisa que a gente não devia nem comprar, devia assinar, né, de tanta mudança que tem. E quando você for fazer a segunda fase do concurso, você vai novamente querer comprar um novo vademecum, porque muita coisa mudou. Pelo contrário, quando eu estudava que eu ia comprar outro vademecum, minha pena, a pena que eu tinha era das anotações que tinha no outro. Saía transcrevendo tudo. Porque eu sabia que, dando uma lida rápida ali, eu pegaria aqueles pontos que são mais cobrados em prova. Tá? Então, esse artigo 8º, inciso 4º, é um artigo que eu gostava de fazer alguns grifos também. Esse artigo 8º é aquele que fala de sindicatos, de contribuição sindical. Fala o artigo 4º, inciso 4º. O artigo 8º todo é sobre sindicatos. Aí no inciso 4º, se prevêem duas contribuições sindicais. Duas. Tem gente que lê rápido e só vê uma. O inciso 4º fala assim: a Assembleia Geral fixará a contribuição que... Isso é o começo. A Assembleia Geral fixará a contribuição. Quem está fazendo grifo, grifa a palavra contribuição. A Assembleia Geral fixará a contribuição que... Aí lá no fim do mesmo inciso, o finzinho diz: independentemente da contribuição estabelecida em lei. Grifa a segunda palavra contribuição. São duas contribuições diferentes, uma vez que o artigo fala, uma independe da outra. Uma é fixada pela Assembleia Geral, outra é fixada pela lei. Pergunta de resposta óbvia: qual das duas é tributo? A segunda, né? Não existe tributo previsto em Assembleia Geral, o tributo é previsto em lei. A contribuição que é tributária, que é prevista em lei, é prevista na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas, é aquela contribuição que todo mundo tem que pagar, sendo sindicalizado ou não, que é paga anualmente, equivale a um dia de trabalho do trabalhador. Um dia do trabalho dele a cada ano. Ele paga a título de contribuição sindical. Tem que pagar na marra, seja sindicalizado ou não. Inclusive, mesmo que ele não seja empregado. Eu tinha uma aluna minha de turma fiscal, dentista, que chegava para mim: Ricardo, eu não sou sindicalizado, eu tenho o meu consultório somente. E me manda uma notificação para pagar a contribuição sindical. Que sindical de quê? Eu não sou empregado de ninguém, não tem sindicato.
mas tem que pagar. O pessoal reconhece que quando um sindicato vai lutar por direito de dentistas, acaba beneficiando todo mundo, mesmo quem não é sindicalizado. Então, essa contribuição sindical é aquela que chamamos de imposto sindical. Essa é criada por lei. A fixada pela Assembleia Geral é aquela que você só paga se você se sindicalizar. Quem já trabalhou e se sindicalizou deve lembrar que assinou um papelzinho dizendo que quer se filiar ao sindicato e autorizando que descontem do seu contra-cheque 1% do que você ganha, ou 2%, ou um valor em reais. Por que varia assim? Porque é a Assembleia Geral que fixa. Então a Assembleia Geral fixa uma contribuição. Que eu já disse que não é tributo porque é fixado em Assembleia Geral. Mas você já sabe também que não é tributo por um segundo motivo. Não é compulsório. Você não decide se sindicaliza ou não? Então você decide se paga ou não. A segunda é compulsória. E sendo compulsória é uma contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Que se enquadra no que a gente está falando. O pessoal também pergunta muito sobre a contribuição para a OAB. O Supremo, se é uma contribuição corporativa, o Supremo separou, de um lado, todos os órgãos que fiscalizam o exercício de profissões, CREA, CRC, CRM, essas coisas tudo, Conselho de Medicina, todos, e do outro a OAB, sozinha. Porque a OAB, ela é um bicho esquisito, né? Eu tenho certeza que nem o Supremo sabe o que é a OAB. Porque o Supremo disse que é uma entidade sui generis. O Supremo adora dizer que uma coisa é sui generis quando ele não sabe exatamente o que é. O que é isso? Aquilo não é sui generis. Né? Estava até falando para o professor Caio Bartini, professor de Direito Tributário também aqui da casa, ele disse, olha, eu estudei muito sobre a OAB e acredito que a OAB é, na realidade, uma pombagira. Né? Um bicho assim, e a gente nunca viu exatamente, mas é sui generis, diferente de tudo que existe. Aí o Supremo acabou de dizer, o STJ até cita a decisão no livro, e o Supremo, juntando as decisões, a gente percebe que o raciocínio é no sentido de que as contribuições para a CREA, CRC, CRM, para todos esses conselhos, são tributos, da espécie de contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Tem gente que até que enquadra como contribuição de intervenção do domínio econômico, mas o normal é dizer que é de interesse de categoria profissional e econômica. Mas a da OAB não. Tudo para a OAB é diferente. É interesse até da OAB ficar assim como uma pombagira mesmo, sem ninguém dizer exatamente o que é. É interesse da OAB. Por quê? Quando dizem, vamos cobrar tributo da OAB ou da OAB, eu sou uma autarquia. Eu sou uma autarquia corporativa, eu sou imune. Aí quando diz, você é uma autarquia, lá vem uma fiscalização do Tribunal do Cônjuge da União. Opa, eu não faço parte da administração pública, não. Mas, meu filho, como é que você é uma autarquia e não é parte da administração pública? Não, porque eu sou entidade de direito privado. Eu nunca vi uma autarquia de direito privado. É a definição de autarquia. Aí fica aquela confusão toda. Então a OAB alega a tese que lhe é mais adequada em cada caso. Como todo mundo faz, né? Advogado não vai suscitar a tese contra ele mesmo. Mas no final das contas, quanto à contribuição que você paga à OAB, disseram que não é uma contribuição de interesse de categoria profissional econômica. Porque a OAB é chique. O CREA, ele basicamente fiscaliza o exercício da atividade de advogado e defende as prerrogativas do advogado, não, desculpa, do engenheiro e do arquiteto, e defende tais prerrogativas, né? Então ele fiscaliza o exercício e defende as prerrogativas. Beleza. A OAB faz isso com o advogado? Faz. Fiscaliza o exercício e defende prerrogativas. Mas a OAB tem uma terceira finalidade que nenhum outro conselho tem. Nenhum. A OAB tem aquela finalidade institucional, que defende interesse que não é só da categoria, mas da sociedade. A OAB é como se fosse, em alguns momentos, um Ministério Públicozinho. Está lá o papacapim da Amazônia se extinguindo, aparece o representante da OAB passando a mão na cabeça do bichinho. Né? A OAB está em tudo quanto é lugar, defendendo vários interesses da sociedade. Então não se pode dizer que a contribuição é somente uma contribuição de interesse de categorias profissionais e econômicas, é muito mais do que isso. Eu acredito que, apesar de ser muito mais do que isso, não significa dizer que não é tributo. Para mim, seria uma contribuição social geral. Interesse da sociedade também, poderia enquadrar. Mas o Supremo diz simplesmente que não se trata de tributo. Tem efeito prático isso? Tem. Porque dizer que não é tributo livra de um conjunto de regras, inclusive a execução deixa de ser feita com base na Lei 6.830. Não é uma coisa que a gente vai discutir agora, não é o momento de tratarmos disso, mas eu quero que vocês percebam que é muita controvérsia em torno da contribuição para a OAB, é muita controvérsia em torno da OAB, mas majoritariamente tem se entendido no judiciário que não é tributo. Mas de maneira paradoxal tem se entendido que as contribuições para os conselhos em geral, excluída a OAB, são tributos da espécie contribuição de interesse de categorias profissionais e econômicas. Fiz só um parênteses sobre essa controvérsia, porque na realidade o que eu preciso é que vocês saibam que existem contribuições que são criadas especificamente no interesse de categorias profissionais ou econômicas,
e que estas contribuições estão aqui dentro. São contribuições sociais, são contribuições especiais do subgrupo corporativas. Repito, eu sei que essa aula de hoje foi mais pesada, porque tem muita coisa, muita informação. E porque eu fiz questão de dar exemplos detalhados de várias coisas. Mas esses exemplos não são essenciais hoje, é para que vocês não fiquem pensando sobre como é que é isso. Então, dê exemplo. Cada coisa que eu citei aqui, eu dei exemplo. É uma característica minha que, com o tempo, vocês vão se acostumar. Eu gosto de dar exemplo de tudo. Porque é muito difícil entender uma coisa no abstrato. Então, dê exemplo de tudo. Mas o meu objetivo nessa aula de hoje foi que vocês percebessem que existem essas contribuições. Na próxima aula, a gente vai concluir falando das controvérsias em torno da contribuição à iluminação pública e vai, finalmente, encerrar o painel relativo aos tributos existentes no Brasil, para que a gente passe para estudar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Quem está fazendo estudo antecipado que vai aparecer na aula, parabéns por isso. Próxima aula, basicamente, é concluir isso e entrar em limitações ao poder de tributar. Puder dar uma lida, dê lá uma olhada. No meu livro, é o capítulo 2º. Em outros livros, vocês procuram aí o capítulo correspondente, estudam a matéria. Se não tiver tempo de jeito nenhum para estudar, pelo menos leiam os artigos da Constituição que tratam dessa matéria. Artigo de 150 a 152, a gente vai começar a analisar a partir da nossa próxima aula. Até lá, bons estudos, bons fins de semana que venham aí pela frente, que não esteja por aqui. Tchau, tchau.